É isso aí, pessoal, aqui é o Hugo e esse é mais um vídeo aqui no Passou da Conta. E hoje eu vou estar trazendo para vocês aí um pouco de informação sobre a PEC 241, proposta de emenda à Constituição. O que seria a PEC 241, resumindo? Seria um novo controle dos gastos públicos. Aí eu te pergunto, como o novo controle dos gastos públicos? Ou seja, o dinheiro que é repassado, o dinheiro do seu bolso, que é repassado através desses impostos que o Brasil cobra, que são abusivos, ele vai ser, de certa forma, controlado ainda mais antes de ser repassado para o que for público em geral, para a saúde pública, para a educação pública. Nessa hora, eu paro e me pergunto, segundo eles, essa PEC 241 seria uma solução para a crise que o Brasil entrou. Então vamos parar para pensar. Quer dizer então que a solução para a crise do nosso país é controlar o gasto público excessivo que estava sendo investido na educação e na saúde? Pera aí, nós tá falando de qual país? Porque presta atenção, vamos combinar. Como está a educação do Brasil hoje? Como está a educação do Brasil no Nordeste? Como está a educação do Brasil? Completamente precária. No Sul, Centro-Oeste, aqui no meu estado. Completamente precária. Cada vez mais escolas entrando em greve. Isso sem contar se a gente for olhar para os hospitais públicos, onde a cada dia mais pessoas morrem em filas de hospitais públicos, em corredores de hospitais públicos, por um atendimento completamente precário. Vamos além um pouco disso. Se a gente fosse olhar, quando essa PEC 241 limita os gastos públicos, imagina a condução pública. Ônibus extremamente confortáveis, onde um trabalhador, depois de um dia inteiro de trabalho, tem que ir em pé, do ponto de ônibus até sua casa. Nem banco tem para sentar. Eu fico me perguntando o seguinte: quando eles dizem que essa PEC 241 é uma solução para a crise que o Brasil entrou, controlando os gastos públicos, parece que os nossos gastos públicos estão sendo bem utilizados. Eu me pergunto onde eles estão sendo bem utilizados. Como eles estão sendo bem utilizados. Então você vai ter aí essa PEC 241, essa proposta de emenda à Constituição que diz salvar o Brasil. Salvar o Brasil do que eles mesmos fizeram. Seria isso, a PEC 241. Ela teria que vir com a seguinte taxa. Processo de emenda à Constituição, proposta de emenda à Constituição para tirar o país de onde eles mesmos colocaram. Porque eu te pergunto, as nossas escolas públicas, cada vez piores, os hospitais públicos, lamentáveis, eles colocaram o Brasil em crise? Hoje, o jovem do Brasil, ele tem duas saídas. Ele começa a trabalhar cedo para se sustentar e ajudar a sustentar a família, ou ele acaba entrando no mundo da criminalidade. E qual é a proposta do governo para poder resolver essa situação? Cortando mais ainda os gastos que são investidos na educação pública? E o que eu me pergunto a cada dia é o seguinte: o brasileiro, infelizmente, é acomodado. O brasileiro faz alguma coisa quando mexe no bolso dele. As últimas grandes manifestações que a gente teve no Brasil, manifestação de verdade, eu lembro, que foi parar a gente na rua, que foi brigar, foi pela passagem do ônibus, para quem não lembra. Claro que não era só pela passagem do ônibus, mas aquilo, naquele momento, fez com que as pessoas fossem à rua. E agora, tem gente que não sabe nem o que significa PEC 241. E ela está acontecendo debaixo do seu nariz. E infelizmente, pelo que eu estou vendo, ela vai acabar sendo aprovada. Eles dizem que isso é uma solução para o nosso país, que o nosso país está em crise, precisa sair desse sufoco. Eu não discordo disso, momento algum.
Eu acho sim que a gente deveria procurar... Opa, minha cachorra. Até ela tá indignada. Eu acho sim que o Brasil deve sair da crise. Eu também penso assim. Mas eu fico me perguntando, quando eles fazem essa proposta de emenda à Constituição, eles cortam gastos públicos, e quando hoje eu não estou aqui para defender um servidor público, para defender nada. Eu estou aqui para defender a educação pública, nossas escolas, a saúde pública, os nossos hospitais. Então, cortar os gastos para isso, onde já não existe investimento, sejamos realistas, o investimento em educação e saúde pública no Brasil é lamentável e dinheiro tem, porque tanto eu quanto você pagamos nossos impostos de tudo e são impostos abusivos. Eu fico me perguntando aonde o nosso país vai parar se o pessoal não parar de aceitar tudo desse jeito. Se a gente foi uma vez para a rua pela passagem do ônibus, nós devemos ir para a rua pelos nossos direitos. Querem cortar gastos? Cortem os gastos que para mim são completamente abusivos. Os gastos que a Câmara dos Deputados em Brasília gasta. O gasto que eles geram. Aquilo sim é abusivo. E você sabe o que mais me preocupa? Em plena movimentação dessa PEC 241, uma mudança aí para a Constituição, o pessoal preocupado com palhaço assassino. Porque esse é o assunto dos jovens do momento. Dos adultos, o palhaço assassino. Um monte de coisa babaca que eu vejo nesse YouTube. Gente perdendo tempo. Ah, tá bom. O YouTube é entretenimento, concordo. É entretenimento também. Só que eu quero uma coisa, que com esse vídeo hoje, se você tiver coragem de ir pra rua para defender os seus direitos e alguém te perguntar o que é a PEC 241, você saiba o básico e procure o conhecimento. Termina esse vídeo, acessa aí, ó, www.governo.com.br e acessa as emendas para ver o que está acontecendo, acompanha. No lugar da gente ficar perdendo tempo com essas idiotices, essas brigas de youtubers, esses palhaços assassinos, essas coisas que são completamente idiotas. Vamos tentar perder um pouco de tempo para a gente se instruir mais, para a gente tentar buscar um pouco de conhecimento. Talvez isso ajude o nosso país, talvez isso ajude a nação, talvez isso ajude você. Então vamos ficar de olho nessa PEC 241. Não vamos aceitar tudo calado. O Brasil é um país que é feito pelo povo. Eu espero que esse vídeo tenha te aberto um pouco a mente sobre o assunto PEC 241. E quando encerrar, vai lá, pesquisa, entende. Tem muita coisa. Eu falei bem superficialmente aqui, mas tem muitas coisas que com certeza vão te interessar. Faça parte da história do seu país. Então é isso aí, galera. Aqui é o Hugo. Hoje foi um vídeo um pouco mais assim explicativo sobre uma coisa que tem muita gente falando e nem sabe o que significa. Então foi um pouco para ajudar de maneira superficial. Espero que vocês tenham gostado. Dê like, compartilha e até o próximo vídeo. É isso aí. Passou da conta.